Olá, você da nossa comunidade, do coletivo do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Esse é mais um programa nosso de estudos do livro O Espírito e o Tempo. Esse livro aqui que nós estamos estudando, já estamos no fim do livro, né? E hoje nós temos aqui a grata satisfação de ter conosco a nossa companheira querida Carla Pavão, que é uma espécie de faz-tudo no Sejus, é uma formiguinha trabalhadora, incansável do nosso coletivo, né? Então eu quero dar boa noite a você que vai nos assistindo, porque nós estamos gravando esse programa, e dar um bom dia, boa tarde, boa noite para a Carla, e colocá-la aí já direto no assunto, que é o capítulo do nosso livro, que é Pesquisa Científica da Mediunidade. É isso, Carla? Lei da Mediunidade. É a próxima, né? É o capítulo As Leis da Mediunidade, né? Que aqui na minha edição está na página 315. Boa noite, Carla. Boa noite, gente. Um beijo grande, um prazer estar aqui com todos, nosso querido Orfan. Eu tenho uma teoria, só brincando com ele, que faz tudo não faz nada, porque se atrapalha em tudo. É mais ou menos o meu caso. Não é o seu caso, não. A gente sempre precisa de braços, então estão todos convidados aí para colaborar com a gente. Lembrando que nós estamos nas redes sociais e também, né, Orfan, é importante. Para quem não, às vezes a pessoa está nos assistindo e não sabe como estudar. Nós temos um grupo de WhatsApp que reúne pessoas do Brasil, de fora, onde nós estamos estudando esse livro que nós trazemos aqui para o canal. Com debates, com conversa, com materiais extras. Então, se você quer estudar, quer se aprofundar, venha conosco. Mande uma mensagem particular pelo Facebook que o Orfan adiciona vocês no grupo, tá bom? Então, vamos começar? Pelo WhatsApp, exatamente. E aí vocês entram no grupo. Então, a mensagem manda pelo Facebook particular com o número do celular para ele poder adicionar, tá bom? Então, vamos lá. Leis da mediunidade. Estamos chegando no final. Mediunidade é mais a minha praia, né? Eu vivi uma experiência desde a infância, desde os 5 anos de mediunidade. Então, aqui o Herculano, ele começa falando daquela velha questão que a gente debate sempre, né, Orfan? Que é a questão da ciência espírita. Porque, para os cientistas, a ciência espírita não está comprovada, né? Muitas vezes eles dizem que é um processo ilusório, que os métodos eram insuficientes, que não tinha repetição processual na medida em que era necessário. E tudo isso, quando a gente faz um curso voltado à parte científica, eu fiz uma pós em psicologia para neuropsicólogos em Portugal, que é extremamente científica, então a gente vê que realmente existe um rigor técnico muito grande na ciência dos homens. Só que Kardec, ele transferiu isso para a realidade do espírito, né? Ele não tinha a condição do cientista que vai em um laboratório, coloca o negócio no microscópio, ou na casa da psicologia, coloca a pessoa, que eles chamam de sujeito, num local fechado e estuda, né? Como várias pesquisas que nós temos aí. O Kardec não podia isolar o espírito, mas ainda assim ele fez um isolamento possível, né? Dentro daquilo que a gente sabe, que o espírito se manifesta na hora que é possível, não na hora que nós queremos que ele se manifeste. Mas para os cientistas atuais ainda é contestado isso, porque eles dizem o seguinte, olha, não é metodologia, não vale para a gente. E o Herculano vai fazer essa defesa aqui muito explicitamente. Ele vai dizer assim, olha, a ciência espírita é a própria essência do homem e da sua manifestação, do fenômeno espírita, pela sua natureza, e isso é que vai ser estudado, e a repetição disso é que Kardec vai trazer no livro dos Médiuns, que nós estamos lá estudando no Caminhos do Espiritismo pelo canal Paz e Bem. Portanto, existe um método, mas é um método desenvolvido por Kardec que muitas vezes não é validado pelos cientistas aqui na Terra, porque eles divergem, eles dizem, olha, não dá, não é assim, tem que ser mais empírico. Então, o que o Herculano está falando? Ele está falando assim, olha, mesmo quando provaram isso, por exemplo, William Crookes vai estudar o fenômeno e o Herculano faz uma analogia muito legal, ele vai dizer assim,
como Tomé, se referindo a São Tomé, né? E ele vai ser taxado de maluco. O Friedrich Zollner, né, ele, na Alemanha, ele também vai estudar a ciência espírita e vai dizer, olha, está validado, está certo, é isso mesmo. Depois vem o Richer, que é um fisiologista daquele século, vai fazer as experiências com ectoplasma, também vai dizer, olha, é isso mesmo. Todos vão ratificar esse estudo de Kardec. Mas o pessoal vai continuar dizendo, olha, não. Até porque é muito compreensível essa negação. Mas eu vou te dar a palavra, se você quiser completar alguma coisa, depois eu volto, senão eu falo demais, você já me conhece, né? Não, Carla, tranquilo, acho que você está indo no caminho legal. Só quando você vai falando, né? Toda vez que a gente conversa sobre os princípios da codificação, vai me vindo à cabeça o filme que a gente assistiu junto. Eu tive a alegria de assistir junto com você e com a Dora Encontra, em São Paulo, o livro Kardec, né? Então, vai vindo essas imagens. Então, sempre falando com o nosso público, né, que ainda não viu o filme, vale a pena ver, para compreender um pouco isso que a gente está dizendo, sobre a preocupação de Kardec com a ciência, com a pesquisa, uma metodologia para apurar todas as manifestações espirituais da época, né? Separando aquilo que batia, que confirmava com as manifestações, quer dizer, um trabalho assim meticuloso, né? E tirava de noites e madrugadas do mestre Kardec, né? De trabalho. Kardec trabalhou pra caramba, né? A gente reclama de trabalhar, mas pelo amor de Deus, eu não queria estar na pele do Kardec, não. Então, voltando. Aí o Herculano vai falar o seguinte, olha, sobre as leis dos fenômenos mediúnicos ou paranormais. Hoje em dia tem uma comunidade científica aí que é espírita e que é progressista, que quando você fala paranormal, eles torcem o nariz. Nós temos membros no Sejus que não gostam de falar isso. Mas é o que Herculano dizia, então nós vamos seguir com essa nominação para vocês conseguirem identificar isso no livro. Então, quando nós estamos falando de fenômenos paranormais, na verdade, o que Kardec fez? Kardec, na revista Espírita, uma regularidade impressionante, que até quando ele desencarnou, ele tinha a revista Espírita do mês seguinte pronta, né? E a gente viu isso no filme. O filme já está, viu, gente? Só um parênteses. Ele já está aí nessa rede de TV por assinatura. Eu não vou falar o nome porque eu não vou fazer propaganda deles, até porque tem toda uma história de capital por trás disso. Mas já está aí para quem muitos assinam, eu assino, então dá para ver lá. Então, na revista Espírita, ele vai identificar os casos, ele vai tratar aqueles que são sérios, outros que ele acha que pode ter alguma outra coisa, ele vai trazer também. Então, aquilo funcionava como método de pesquisa, porque o cientista, o que ele faz? Ele vai publicando os estudos dele, né? Ele vai fazendo os tratados dele, que ele publica como teses e defende, e tem uma revista onde, periodicamente, ele tem que colocar o material que ele produziu. E Kardec produziu o seu próprio material na Revista Espírita. Então, de certa forma, a Revista Espírita valida essas leis dos fenômenos de forma científica. E lá, o Herculano vai entrar naquele eterno debate, né, Orfã, que a gente fica lá, do perispírito. O que é o ser espiritual, do que é o ser corporal. Ainda no grupo do Sejus, esse dia estava essa conversa sobre perispírito. Então, gente, cada um tem um estudo, tem uma ótica, tem uma coisa, mas a gente segue Kardec. Para Kardec, o perispírito é aquele que liga o corpo ao espírito, ele tem propriedades semimateriais, pronto. Então, claro que a ciência já evoluiu, temos companheiros nossos lá no Sejus, como o Elias, que tem uma outra abordagem, tem textos sobre isso. Tudo isso é válido, claro, mas para o leigo, por exemplo, eu sou leiga em ciência. Para mim, eu continuo seguindo Kardec, porque é a forma que eu entendo, que é aquela analogia que a gente faz com o abacate, né? O abacate, né? A parte de dentro, a parte de aquele invólucro e a parte de fora para entender o que é cada um. Então, é isso que serve. Eu não sou do meio científico. E o Herculano vai trazer de novo essas questões sobre o perispírito, sobre... Carla, Oi.
E é bem legal também essa questão de entender o perispírito como o corpo espiritual, né? Ou corpo pelo qual o espírito se manifesta no mundo espiritual, né? Segundo o estágio que ele está, né? Então, porque o que a gente vê não é o espírito, né? O espírito não tem forma, até é difícil de definir o que é o espírito, né? Kardec vai dizer que é uma fagulha, né? Uma luminosidade, né? Então, algo assim, né? Uma fagulha, parece que é esse o termo que está no livro. Então, é algo que você não consegue ver, pelo menos no nosso estágio, né? Então, o que a gente vê? Se não é o espírito, se o espírito não tem forma, o que a gente vê? O perispírito, né? Que é exatamente esse corpo intermediário, semimaterial, né? Então, é bom a gente dizer isso, porque as pessoas que começam a estudar não compreendem muito bem, né? Eu vejo o espírito, bom, não, você vê o perispírito. Eu não sei se isso mais ajuda ou complica, mas, de fato, ele vê o perispírito, que é o corpo intermediário, ou seja, é o corpo espiritual, né? Vamos dizer assim, né? Vou dar uma informação aqui até em primeira mão, por exemplo, nós temos nós estamos tentando fazer um estudo aí, né, com reuniões mediúnicas do Sejus, que depois a gente pretende ampliar. E tem um espírito que se comunica sempre por uma das médiums lá, que depois a gente vai relatar direitinho nomes e tudo mais, mas que já é um espírito conhecido dela, que ele se comunica, ele se mostra como um escravo, embora seja um espírito de maior evolução. E por que no perispírito dele ele aparece como escravo? Porque ele acha que aquela existência dele como escravo foi onde ele mais evoluiu e aprendeu. Então, ele traz essa experiência. Então, e é muito curioso, porque toda vez que a gente tem um espírito dando comunicação que é muito, entre aspas, pesado, por exemplo, nazista, ou, enfim, um ditador, alguma coisa como acontece, ele vem para reharmonizar o ambiente. Entendeu? Ele vem e reharmoniza, reequilibra mesmo. Mas ele se apresenta assim, né? Espiritualmente como... Outra coisa que vale dizer é isso, o espírito, obviamente que o espírito que domina essa, que já tem um nível evolutivo razoável, ele consegue definir com que forma que ele apresenta. Ele pode escolher, né? Escolher uma forma que ele se apresenta, né? Uma das suas encarnações e tal. Então, ele pode moldar esse perispírito à sua vontade, né? É algo bem interessante isso. Deixa eu só dar para a galera, deixa eu só dar uma explicação. Eu estou olhando para o lado, porque eu não sei o que eu fiz com o meu Zoom, e eu coloquei a figura do Orfã aqui do lado. Então, eu estou olhando às vezes para a câmera, às vezes eu estou olhando para o lado, porque eu estou com medo de mexer e derrubar tudo. A minha está uma imagem do lado da outra, assim. A minha estava, mas eu cliquei em alguma coisa que eu fiz isso e eu não quero desclicar, que eu estou com medo da gente perder todo o embalo do negócio. Não, mas tá bom assim, tá bom assim. Não estranho que às vezes eu estou olhando para o lado, que a imagem do Orfã, para mim, está aparecendo aqui desse lado. Então, vamos lá. Então, para falar de reencarnação, que eu acho que o mais importante deste capítulo é falar dessa questão da reencarnação, porque ainda hoje nós estamos nos pegando a isso. Então, Kardec traz um monte de provas que decorrem das lembranças espontâneas e das manifestações a esse respeito. Aí vem Alberto de Rochat, que foi outra pessoa que estudou e publicou pesquisas a respeito, muitas delas confirmadas pela história, e também vai falar sobre isso. Mas o pesquisador que a gente mais conhece, que tem uma pesquisa científica e não era espírita, é o Ian Stevenson. E o Ian Stevenson, ele vai trazer um monte de evidências científicas. E até hoje as pessoas estão contestando isso. Vou dar exemplo. Ele vai trazer, por exemplo, 21 relatos de crianças de memórias de vida passada. Mas depois ele tem um continuador, né, Orfã, que é o Jim Tucker, que era doutor em medicina, diretor médico de clínica psiquiátrica, era de clínica lá em Virgínia, enfim, tinha uma qualificação enorme. Mas o Ian Stevenson, ele vai começar em 1960, ele já era responsável pelo departamento de psiquiatria da Universidade de Virgínia.
E ele vai escrever, na verdade, sobre 44 casos num livro, que é um livro de 200 e poucas páginas. Quem estava lendo ele era a Ângela do Sejus, inclusive. Ele vai falar, ele vai colocar assim, 20 casos sugestivos de reencarnação. É o nome do livro, inclusive, né? Só que ele vai fazer... Casos que sugerem reencarnação. Exato. Só que ele vai estudar o quê? 2.500 casos para publicar esses 20. Então, isso é uma amostragem científica muito importante. E o que se diz muito no meio espírita é assim, mas não tem pesquisa. Não, tem pesquisa. Tem a do Ian e tem o continuador dele, que é o Tucker, que vão trazer isso. E ele vai ter alguma aceitação desse trabalho no meio científico quando ele sai num jornal, que é o Journal of the American Medical Association, que é o jornal da Associação Médica Americana em 75, que vai analisar um dos seus livros no que diz respeito à reencarnação e vai validar isso, né? Para você ter uma ideia, até o Carl Sagan, que muitos aqui dos serviços que assistem, que era um astrônomo, enfim, ele diz que o trabalho dele foi muito sério, até porque foi um trabalho imparcial. Ele não tinha nenhuma intenção de, como cientista, para ele tanto fazia, provar a reencarnação ou não, entendeu? O que ele queria era estudar aquilo. E quando ele se aposenta em 2002, ele vai continuar escrevendo até que ele produz em 2006 um trabalho que resumiria toda essa sua carreira e vai desencarnar em 2007. Então, quer dizer, ele ficou 45 anos fazendo uma pesquisa sobre reencarnação e não era a crença dele, ele não era espírita. Então, quer dizer, mais científico que isso, e tem casos muito legais, porque o Herculano, aqui nesse capítulo, ele vai citar uma série de pesquisadores que na época estavam olhando para a questão da reencarnação, vai trazer um monte de nomes, mas são nomes que a gente não conhece. Então, o que eu estou tentando fazer nesse papo aqui que nós estamos levando? Atualizar isso, trazer para a realidade do nosso período, porque aí não fica uma coisa tão abstrata, né? Porque as pessoas ainda hoje dizem, reencarnação, isso não existe. Só que a maioria dos povos acredita em reencarnação, né? Então, a gente tem que ter um olhar criterioso nisso, porque, por exemplo, esses 2.500 casos que ele investigou ao redor do mundo, numa época em que não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, e estava lá na Índia, no Sri Lanka, na Turquia, na Tailândia, na Birmânia, né, que hoje é Mianmar, não é Birmânia? Não sei, eu acho que é Mianmar. Se a gente vai falando um pouco, veja, eu acho que é Mianmar, senão vocês me corrigem nos comentários. Mas tem casos interessantíssimos. Por exemplo, eu peguei um aqui para vocês, deixa eu olhar aqui, de um menino. Deixa eu achar aqui o caso, porque senão eu estou meio atrapalhada aqui com as coisas. Ele ia confirmando, né, comportamentos da vida passada e tudo mais. É que eu peguei muita coisa e eu não estou achando aqui o caso, mas eu já acho para vocês. Tem um caso, eles põem só PM, não identificavam o garoto. Então, ele nasceu com 3 marcas que se assemelhavam a lesões do seu meio-irmão, que havia morrido com neuroblastoma, que é um tipo de câncer, aos 12 anos antes do nascimento do PM. Então, ele tinha morrido. E a doença foi diagnosticada depois que o seu meio-irmão começou a caminhar com dificuldades, teve uma fratura patológica, foi submetido à biópsia. E ele nasceu, esse PM, ele nasceu com uma inchação de 1 centímetro de diâmetro sobre a sua orelha direita e uma mancha escura oblíqua na superfície inferior direita do seu pescoço. E também apresentava um leucoma córneo, que é um outro tipo de câncer, que era praticamente cego do olho esquerdo. Gente, desculpa, o Fiel está ouvindo o cachorro do Orfã latir e resolveu latir do lado de cá. A gente não tem como interferir nisso. Porque eu fazia assim, não, Fiel, não. Desculpa, a gente faz parte, porque o território, ele ouve, ele está se comunicando. Então, vamos lá. Então, esse PM, por volta dos 4 anos e meio, ele conversou com a sua mãe sobre querer retornar ao lar da família anterior e descreveu precisamente uma cirurgia no seu couro cabeludo. Então, assim,
né? Não tem como, né? Uma criança de 4 anos. Aí tem alguns cientistas que dizem assim, não, quem acredita em reencarnação entra em estados de delírio. E é por isso que fala esse tipo de coisa. Nós vamos respeitar, né? Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Fiel, não. Mas é tão confortável também acreditar na reencarnação, né? Que se não fosse verdade, deveria ser, né? Mas a gente sabe que é, né, cara? A gente sabe Hoje que deveria a ser. gente conversa com os espíritos, né? Senão a gente também poderia ter dúvidas, né? Pois é. Então, e o Ian vai pegando muitas crianças, né? Tem uma outra criança, a Kendra Carter, se não me engano, ela começou a ter aula de natação quando ela tinha 4 anos e meio e se apegou imediatamente à professora. Então, começou dizendo que o bebê da treinadora tinha falecido, que a treinadora tinha ficado doente, que seu bebê tinha saído para fora. E a mãe, que acompanhava nas aulas, né, e quando perguntava a Kendra como ela sabia dessas coisas, ela respondia: eu era o bebê que estava na barriga dela. E continuava descrevendo um aborto. Mais tarde, a sua mãe descobriu que a professora tinha tido um aborto 9 anos do nascimento da Kendra. Então, ela era uma menina quieta, que ficava muito contente, mas também ficava agitada com a presença da professora. Então, a mãe foi observando tudo isso. E em determinado momento, ela até entrou em depressão e ficou sem falar por mais de 4 meses e meio com a família, quando a professora ficou com um contato mais limitado com ela. Então, a mãe de Kendra, ela era uma cristã conservadora, então ela se aterrorizava com a ideia da reencarnação e acreditava estar cometendo um pecado até, porque é compreensível, né, Orfa? Nós que estamos lá no canal interreligioso, a gente sabe, a gente tem que ter compreensão e carinho por quem vê o... Imagina a pessoa ter uma comprovação ali de que a crença, que vai contra a crença dela, né? E claro. uma crença tão forte, tão arraigada desse jeito, quer dizer, a pessoa entra em choque, né? Claro, é um choque importante. Eu nunca contei Ô, Carla, tem aquele caso também, que parece que é mais recente, eu não sei se faz parte de algum livro do Ian Stevenson ou outro, que é o caso do menino que diz que era bombeiro, né, na vida passada. Esse eu Conhece não sei. esse? Saiu Não. recentemente, até peguei uma certa vez. Estava numa revista americana, não sei se faz, eu acho que não, é mais recente. Um menino que ele dizia que ele era bombeiro, que ele tinha sido bombeiro, e que ele chamava fulano de tal, né? Se não me engano, o sobrenome era Perkins, alguma coisa assim. E quando ele era menino, criança muito pequenininho, os pais levavam na brincadeira, mas foi crescendo, 6, 7, 8 anos, o menino falando a mesma coisa, né? Então foram pesquisar, o menino falou que tinha morrido mesmo, que ele era bombeiro e que ele tinha vivido na cidade tal, no endereço tal, né? E a família foi atrás de pesquisar e a história batia, né? Batia com o bombeiro fulano de tal, que tinha morrido de fato, e chegou a morar naquele endereço. Recentemente foi objeto de uma revista norte-americana, objeto de pesquisa, uma matéria de uma revista americana. Agora, me pegou de Se achar a surpresa, pesquisa, a gente mas tem. A gente eu acho tem. que na internet aqui vai estar fácil. É que eu Tá lembrei bom. agora, mas eu vou Aí tentar passar para você depois. É um caso bem interessante também. bom, então, aí só para finalizar sobre o Ian. Então, o Ian, ele vai escrever o seguinte, ele diz assim, olha, ele escreveu que ele estava convencido de que a reencarnação é a melhor, ainda que não seja a única explicação para os casos mais relevantes que ele investigou. Por quê? Ele diz o seguinte, reencarnação é uma palavra que possui amplas associações relacionadas a ela, mas, independentemente da terminologia empregada, os casos realmente parecem contribuir com evidências de lembranças, emoções e até mesmo traumas físicos que, sob certas circunstâncias, podem ser transferidos de uma vida ou outra. Aí ele ainda deixa bem aberto, como um bom cientista, né? Ele diz assim, olha, os processos que estariam envolvidos nessa transferência de consciência permanecem completamente desconhecidos e aguardam elucidações futuras. Ou seja, ele não fecha, né, o caso, não diz, olha, é reencarnação ou não é, está tudo aberto, mas
é importante a gente perceber que realmente tem gente estudando isso e que essas relações mediúnicas, elas se processam, né? Essas relações de reencarnação, de lembranças, e muitas vezes as relações mediúnicas, que é o próximo tópico que o Herculano vai trazer, elas estão ali, né? Estão ali, verificadas no livro dos médiuns e no livro O Céu e o Inferno, que é um livro que a gente ainda não estudou nos caminhos do Espiritismo, mas que tem tudo lá relatado. Gente, desculpa, mais um minuto, eu vou dar a palavra para o Orfã, enquanto eu dou uma bronca aqui no Fiel para ver se ele para de latir. Vou tirar meu som aqui. Ô, Carla, não, é só para, aproveitando a deixa, para te lembrar que nós estamos no final. Nós estamos aí há uns 5 minutos, né, para terminar, para completar a meia hora que a gente combinou. Né? Legal. Você tem 5 minutos, 4 minutos para encerrar. Legal, tá bom. Eu estou terminando. Fiel aceitou aí, fez um acordo? Mais ou menos, aceitou por 5 minutos. Deve dar para a gente terminar, porque desde que ele conversou aí com o seu cachorro aí, ele cismou, está conversando com algum cachorro espiritual. Se a gente pode participar aqui do Zoom pela internet, a cachorrada quer conversar também, né? E eu dei comida para ele. Vai que o Lula me manda dar comida para ele, eu dei comida para ele. Então, vamos lá. Então, e fora isso, gente, o que o Herculano vai lembrar? Que tem muita pesquisa também na antiga, né, União Soviética, não é mais União Soviética, mas que os cientistas do outro lado, né, do continente também pesquisaram isso. E aí ele vai falar do ectoplasma, que também é outro caso polêmico, vai lembrar de Crookes, vai lembrar de tantos outros cientistas que pesquisaram isso, vai trazer alguns brasileiros, José Ribeiro de Carvalho, Urbano de Assis Xavier, Ciro Milton de Abreu, enfim, ele vai trazer uma série de pessoas que estavam dedicadas a essas questões psíquicas. Só que daí ele chega num campo que é o campo que a gente pode fazer um link progressista hoje, que ele vai dizer assim, olha, como ninguém aceita a ciência espírita, né? Ou poucos aceitam a ciência espírita, o Kardec se refugiou na parte filosófica. Só que muitos aqui no Brasil estão se encontrando no aspecto religioso. E aí, como é que a gente atualiza isso, Orfã? Nós estamos vendo a confusão que deu porque o espiritismo se separou da sua parte tríplice, ou seja, no Brasil praticamente formou uma outra religião espírita, né, que tem como fundamento, na parte conservadora, só o aspecto, entre aspas, religioso, que é o que a gente vem conversando no Sejus, dizendo, olha, gente, mas tem que olhar para a filosofia, tem que olhar para a ciência, senão a gente cai no fundamentalismo. Então, o Herculano já fez essa ligação, né? Por que a gente estava andando para essa parte, só que ele não, provavelmente, ele achou que isso talvez fosse bom, né? E a gente está vendo que tem aspectos aí que não são tão positivos. E acho que com isso eu encerrei e vou passar aí para você. Tá bom, Carla. Muito legal a exposição. O Elias, só como comentário, o Elias tem colocado que talvez o aspecto religioso que tenha levado à difusão do espiritismo no país, no Brasil, em outras partes, seria muito positivo. Concordo, né? Bom, o que a gente precisa é ir colocando agora os pontos nos is, né? Os pontos nos is. Porque falar de Jesus é falar de religião, né? Falar dos ensinamentos de Jesus é falar de religião, é falar de implicações morais, é o que Kardec fala, implicações religiosas, ou seja, uma ideologia para a vida, né? Ou uma filosofia para a vida, enfim. São conceitos pelos quais temos que pautar a nossa caminhada evolutiva. Então, o que nós precisamos agora é compreender melhor esses ensinamentos que implicam em religião sobre Jesus, né? É entendê-lo melhor. Talvez seja um caminho, essa religiosidade das pessoas, para a gente compreender melhor. Porque, afinal, eu concordo que o espiritismo seja o cristianismo redivivo, né? Renascido, né? Veio para consolar e para explicar algumas coisas, inclusive a reencarnação. Que ressurreição, na nossa visão, não é outra coisa senão reencarnação, né? E, Carlos, eu quero agradecer você mais uma vez por esse trabalho, pela sua predisposição sempre estar ajudando a construir o Sejus, a construir
os outros caminhos, o caminho do Espiritismo no Paz e Bem, que foi uma grande parceria. Se não fosse você também, a gente não teria isso, né? Agradecer você pelo trabalho e por estar aqui conosco nessa noite, tá bom? Obrigada. Vamos agradecer o coletivo, né? Porque Eu ia agradecer depois. eu fico até arrepiada, porque quando a gente fala em 2 anos que nós estamos comemorando nesse mês de setembro, Nós avançamos bastante, né? nós conseguimos, assim, um grupo que é um grupo muito coeso. Se você, repito, se vocês não estão com a gente no WhatsApp, mas quer estudar mais ao fundo as obras que nós estamos lendo, venham conosco, porque é um grupo muito diverso. E nessa diversidade a gente aprende muito, muito, muito. Foi uma transformação muito positiva na minha vida. Então, eu acho que essas conquistas do Sejus são reflexo dessa dedicação, porque o grupo é dedicado, né? O Orfã, todo bem dedicado. fala, estuda, às vezes a gente nem consegue acompanhar tudo, né? Porque um já posta uma resposta, outro já manda um material adicional, o outro escreve um blog, o outro vai. Então, às vezes a gente, para acompanhar, tem que correr também atrás do Sejus. Mas fica o convite aí para todos vocês. Então, um beijo participarem grande. com a gente. E dá um joinha aí no vídeo, participe do canal, né? Se inscreva no canal para a gente avançar no Sejus aí nas redes sociais, tá bom? Um abraço para vocês todos, fiquem com Deus, até a próxima semana com a outra exposição de outro companheiro ou companheira do Sejus. Tchau. Deus te dê um beijo, tchau.